E eu quero te convidar a crer comigo. Eu quero que você abra comigo em Jeremias, capítulo de número 29. Agora sim, irmão, chegou para mim. Isso. Jeremias, capítulo de número 29, versículo de número 13. Que bênção ter o Steve, né? Uma bênção esse casal. Glória a Deus. Jeremias, capítulo de número 29. Quem achou comigo, fala achei. Glória a Deus. Eu acredito muito que Deus vai falar com você aqui nessa noite, querido. Não por mim, não pelo ambiente, mas porque Deus está aqui nesse lugar. Você acredita que Deus está aqui nesse lugar? Você se comporta como se Deus estivesse aqui nesse lugar? Hoje pela manhã, eu acordei ali por volta de 4:30 da manhã e eu tenho o costume de assentar na mesa da minha cozinha, que dá para uma sacada assim, uma porta de vidro, e ali eu vejo o céu, eu vejo a rua, eu vejo tudo ali. E quando eu acordei, eu fui ali para aquele lugar de oração, que eu tenho esse costume ali na madrugada, eu me assentei e olhei. Quando eu olhei, eu não conseguia ver nada. Tinha uma neblina. Quem estava acordado por volta dessa hora aí? Estava aí? Quem tinha neblina lá também, gente? Irmão, tinha uma neblina que estava tomando ali toda a frente. Eu costumo ver o céu, costumo ver as árvores. Assim, é até legal onde eu vejo, mas não via nada. Eu não via nada. Eu estava ali assentado e eu não via nada, absolutamente nada. E eu coloquei minha Bíblia, coloquei o meu sonzinho ali para chamar o Espírito Santo para me entrar um pouco ali na presença de Deus. E quando eu olhei, eu não vi nada. O Espírito Santo começou a falar comigo algumas coisas, e dentre elas o Espírito Santo falou para mim assim: é assim que eu quero que você esteja, eu quero que você não veja nada, eu quero que você esteja totalmente tomado pela minha presença, totalmente tomado pela minha direção. Quantos querem estar assim, querido? E ali o Espírito Santo falou uma palavra que tinha muito tempo que eu não ouvia. O Espírito Santo falou assim comigo: eu quero derramar nesses últimos dias a chuva seródia. Quem já ouviu a chuva seródia? Quem já ouviu esse termo, chuva seródia? Se a sua Bíblia talvez é uma NVI, alguma coisa do tipo, não está seródia, ou talvez você não está lendo a Bíblia, mas a Bíblia fala que quando, nos últimos dias, quando nós começarmos a buscar ao Senhor, Ele vai trazer a chuva seródia, ou a chuva temporã, que é a chuva dos frutos, é a chuva que prepara os frutos. E eu falei: Deus, como assim? O Senhor falou: eu quero visitar a terra, eu quero visitar a minha igreja com uma chuva que vai trazer a preparação dos frutos. Você sabe o que é fruto? Fruto é aquilo que Deus está trazendo para nós, é a colheita do Senhor, é a salvação de almas, é aquilo que o Senhor está produzindo. Quando a chuva de Deus vem, os frutos vêm. Eu quero que você leia comigo Jeremias, capítulo 29, versículo 13. Quando eu estava chegando aqui no caminho, eu preciso confessar um pecado para vocês, gente. Vocês aceitam um pecado do pastor ali, não? Quando eu estava no caminho, eu falei assim para minha esposa: Jesus amado, eu tinha sofrido, Quem tem filho aí, gente? Você tem filho? Quem tem filho? Quem sabe o que é um estresse no filho de vez em quando aí? Cabelo de vez em quando fica branco lá, dá umas estressadas? Sim ou não? Você fica meio com raiva, tem hora? Tem uns irmãos que não, né? Glória a Deus, já está quase virando anjo, quase subindo já. Mas sabe que eu me estressei, rapaz. Eu estava saindo de casa, o menino estava dando um pé de guerra lá, e eu dei uma estressada. Sabe quando você dá uma estressada? Fiquei estressado, rapaz. Aí, a hora que eu estava no carro, eu falei: Jesus amado, eu estou indo pregar, rapaz, e eu estou estressado. Aí eu passei na farmácia para comprar um remédio para ela. Aí eu disse: Jesus, e eu cucado, e eu e o Espírito Santo. Eu já tinha falado com a Camila no carro, e eu com o Espírito Santo, eu fiquei estressado. Eu fiquei mal demais, gente. Sabe quando você fica mal? Porque você fica nervoso, e você estava no Espírito, de repente você parece que te joga lá na terra. Quem já teve essa experiência? Só eu, gente? Amém. Tem gente que é gente aqui também, né? Glória a Deus. Mas aí eu fiquei estressado, e o Espírito Santo falou assim para mim, e eu estou tão feliz. Eu falei: não é possível, Espírito Santo, você está feliz, eu estou estressado, porque eu fiquei nervoso, eu perdi o controle ali, Espírito Santo. Ele falou: eu estou feliz, porque isso fala para mim que você ainda tem temor. Irmão, nessa hora eu comecei a querer chorar dentro da farmácia. Ele falou para mim assim: você ainda tem temor. Se você ainda fica mal, isso é muito bom, cara, porque ainda há temor. Amém, irmão? Sabe o que é ter temor? Eu preciso falar sobre isso para vocês aqui nessa noite. Tudo que Deus quer é trazer de volta sobre nós o temor da sua presença.
E sabe o que é o temor da sua presença? É entender que eu não provoco a presença de Deus, eu atraio ela, a forma como eu a respeito. Não, você não entendeu. Olha para mim, presta atenção. Nem aplaude agora, porque vai dar ruim para você. Olha para mim já deu ruim, agora mesmo. Quando ele falou para mim assim, você só me atrai, você só me vê à medida que você me respeita. Amém, irmão? Você pode sair daqui nessa semana falando, cara, foi muito legal, eu ouvi umas palavras boas, o pessoal tocou bem, teve cantor famoso, teve pregador da hora, foi muito massa, mas é só isso. E por que é só isso? Porque você só tem de Deus à medida que você o respeita. E o temor é o equilíbrio daquilo que vai te sustentar ou não. Querido, presta atenção. O que faz uma pessoa cair, divorciar, quebrar o pacto com Deus, se desviar, se apostatar da fé, perder a glória, Shekinah, a presença, não é o amor por Deus. A maioria das pessoas que caem, elas ainda amam Jesus, mas perderam o temor. É muito fácil você cair no pecado amando Jesus ainda. Porque o que te faz cair, o que te faz ficar de pé não é o amor por Ele, é o temor dEle. Pedro, tu me amas? Sim, Jesus, eu te amo. Por que Pedro negou Jesus amando Jesus? Porque não era sobre o amor, era sobre o temor. O que nos faz cair, irmão, não é o amor, não é perder o amor, mas é perder o temor, é perder a questão de entender que aonde eu estou é um lugar santo. E eu não estou falando de geografia, amém, gente? Eu não estou falando de geografia, eu estou falando de entender que se você está com Ele, aonde você está, você precisa respeitar a presença de Deus. Presta atenção, querido, você só tem aquilo que você respeita. Você só tem aquilo que você respeita. É por isso que talvez você não vai receber nada, porque você não respeita. A unção que você não respeita, você não recebe. Amém? Você já decidiu isso, eu não respeito, então eu não tenho. Mas quando você respeita, parece até que eu estou ouvindo aqui, Bebeto, aquilo que você respeita, você tem. Você pode fechar os seus olhos agora. Eu não sei nem por que eu estou, mas o Espírito Santo pede para me falar isso antes de eu começar. Eu vou ter que pregar bem rápido, mas eu preciso te falar isso. O temor atrai a presença. A sarça queimando foi um show à parte para Moisés. Mas Moisés só entendeu aonde ele estava quando ele... Quais são os sapatos que você precisa tirar? O da falta da consciência da presença de Deus? Muitas vezes nós estamos em ambientes, tomados em ambientes onde Deus até quer estar lá. E você está com tanta vontade de realmente ter alguma coisa de Deus que você esquece que não é sobre a sua performance, mas é sobre esperar Ele vir e falar com você. Eu não quero ninguém mais, eu não quero nada mais. Tu és meu tudo, tu és meu tudo. Eu não quero ninguém mais, eu não quero nada mais. Tu és meu tudo, tu és. Quero Jesus, eu quero Jesus, nada mais satisfaz, nada mais satisfaz. Você pode levantar sua mão e dizer: quero Jesus, quero Jesus,
nada mais satisfaz, nada mais satisfaz. Eu não quero nada mais, eu não quero ninguém mais. Tu és meu tudo, tu és meu tudo. Eu não quero ninguém mais, eu não quero nada mais. Tu és meu tudo, tu és meu tudo. Quero Você pode dizer isso só um pouquinho? Quero Jesus, nada mais satisfaz e nada mais. Sabe, Jeremias 29, versículo 13 fala o seguinte: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Jeremias 29, 13. Buscar-me-eis, vamos lá, diga comigo: buscar-me-eis e me achareis. E o texto continua: quando me buscardes de todo o vosso coração. Todo o coração. E aí Deus, Ele diz o seguinte, Ele brada na voz de Jeremias dizendo: e serei achado de vós. Fala comigo assim: achado de vós. Vamos bem alto, diz: achado de vós, diz o Senhor. E Ele continua: farei mudar a vossa sorte, e congregar-vos-ei de todas as nações, de todos os lugares, e para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei, aleluia, e os tornarei a trazer ao lugar de onde eu vos transportei. Ou seja, eu vou trazer vocês de volta. Ah, meu irmão, como esse texto saltou diante de mim hoje. Sabe, eu confesso que eu acordei nessa madrugada simplesmente para orar, não foi para preparar uma palavra. Mas quando eu comecei a ler esse texto, o Senhor falou para mim: eu quero ser encontrado novamente. Querido, eu preciso falar para você aqui nessa noite sobre um Deus que quer ser achado. É muito, às vezes, um pouco difícil de entender isso. Por que um Deus tão grande, um Deus tão soberano, tão poderoso, tão onisciente, quer ser achado? Deus quer ser achado. Eu me lembro quando eu fui batizado com o Espírito Santo. A gente estava vivendo um avivamento na igreja no ano de 2000, 99 para 2000, você sabe muito bem dessa história, talvez você é novo, não sabe, mas no ano de 2000 nós vivemos um grande avivamento. Eu acredito que esse avivamento não foi só um avivamento local, não foi um avivamento da nossa cidade, mas foi um avivamento nacional. Nós vivemos um avivamento do estado de Minas, no Brasil todo, através de conferências que estavam acontecendo, mas não foi apenas conferências, foi um mover, uma onda de Deus. Vivemos um avivamento no ano 2000, aqui na nossa cidade, na nossa igreja. Eu posso afirmar, foi um avivamento. Nós vivemos conversões desse avivamento. Nós tivemos cultos que de um transbordar da glória de Deus tremenda. Nesse mesmo estado, nesse mesmo ambiente de avivamento, eu recebi o batismo com o Espírito Santo com 9 para 10 anos. Eu me lembro de ali começar a experimentar moveres de Deus, como o som da chuva. Lembra do som da chuva? Quem lembra do som da chuva aqui? Quem é da época do som da chuva? Você é da época do som da chuva? É ou não é? Quem é? Cara, som da chuva. Júdice de Oliveira. Tantos ambientes, Gregório, McNulty, tantos caras que foram profetas de Deus. Eu estava agora pregando em Oliveira, na conferência lá da nossa igreja. E eu estava conversando com o Tiago. O Tiago foi um cara que foi tão bênção na minha vida. Foi um cara que... Eu falei, cara, e quantas vezes? Falou: Jonas, eu tive inúmeras vezes com o Gregório. Inúmeras vezes com o Gregório McNulty, várias vezes na mesa com ele. Ele falou assim: a última vez que eu tive com ele, antes dele falecer, o Gregório fez agora, nesse final de semana, acho que não sei se foi 5 ou 6 anos que ele morreu, mas ele falou: a última vez que eu tive com ele, eu estava assim, ele chegou na casa do empresário que estava hospedando toda a banda, a equipe, para ele ministrar.
Gregório era um profeta de Deus, muito cheio da glória, muito doido também. E aí, o cara muito rico lá, empresário, fez um banquete enorme na casa. A banda toda chegou, o Gregório chegou, eles colocaram aquele monte de coisa. E aí, os irmãos falaram assim: agora nós vamos orar para vocês comer, para vocês ir ministrar. Aí o Gregório dá uma risada e fala assim: irmão, você me perdoa, mas a gente só vai comer o dia que terminar a ministração, ou seja, daqui 3 dias. E os caras ficaram 3 dias trancados dentro do quarto, orando e indo para o culto. Aí orava e ia para o culto. Cara, nós vivemos ambientes nesse ano assim, nesses anos de uma forma tremenda. E eu me lembro que naquele tempo eu conheci um livro que marcou a minha vida, de um cara chamado Tommy Tenney. Esse livro se chamava Caçadores de Deus. Quem já leu Caçadores de Deus? Alguém leu? Se você não leu, para mim essa é uma leitura obrigatória de todo crente que tem fome por Jesus. Lê Caçadores de Deus. Irmão, eu me lembro que quando eu me debrucei em Caçadores de Deus, aquilo ali me dava tanta compulsão por Deus, que eu só queria a glória dele, mais nada. Caçadores de Deus. Hunters of God era o nome do livro em inglês, depois traduziram. Caçadores de Deus. E eu me lembro que naquele tempo eu me fascinei pela história de homens e mulheres que buscavam a presença de Deus. E então comecei a mergulhar nos heróis da fé, nos grandes avivalistas. Comecei a ler. E eu descobri algo. Você quer saber? Eu descobri que existe algo em comum em todos os homens que têm fome de Deus. E sabe o que tem em comum em todos os homens e mulheres que experimentam algo mais de Deus? É que eles encontram a presença de Deus por uma busca incessante. Não acontece algo, porque o mais normal, e muitas vezes o que eu percebo é que as pessoas estão esperando a sarça queimar e uma voz gritar: ei, Moisés! E não é assim, meu irmão. O que eu percebo é que as pessoas estão esperando o momento que o conferencista vai tocar nele, ele vai cair com a glória de Deus, uma profecia vai vir, ou algo vai transcender, e o céu vai parar e Deus vai falar, ou talvez me perdoa, mas parece que tem pessoas que nem têm a expectativa mais de ouvir ou ver algo sobrenatural de Deus. Talvez nem perceberam que é possível isso acontecer, pastor. Eu estava pregando essa conferência agora em Oliveira, e eu fiquei abismado com o que Deus está fazendo lá. Mais de 60% da igreja não tem menos de 1 ano de convertido, irmão. São 300 pessoas na igreja, mais de 60% menos de 1 ano. E sabe qual é a pergunta deles? Deus pode fazer alguma coisa sobrenatural, e eles recebendo de Deus. Empresários, homens, mulheres, gente que nunca viu Jesus, talvez de perto, sendo tocados pela glória de Deus. Por quê? Porque há uma geração que está se levantando, querido. Eu acredito muito que Deus ainda tem uma chuva seródia, uma última chuva para a colheita de muitos frutos. Eu quero te dizer uma coisa, eu vim aqui só para te dizer algo. Existe algo mais de Deus, existe algo a mais de Deus do que só ser um crente padrão, do que só servir um cristianismo comum. Alguém está comigo aqui nessa noite e pode dizer: eu quero isso para a minha vida, eu quero isso para minha família, eu quero isso para a minha casa. Será que você quer viver isso, sim ou não? Eu me lembro esses dias agora, eu estava na sala da minha casa, e a gente estava orando, eu estava orando sozinho ali, era bem de manhãzinha, meu filho acordou, ele acorda bem cedo, e ele falou assim para mim, a gente estava conversando, e ele falou assim: pai, como é que sente a presença de Deus? Eu falei: você precisa só chamar ele, vamos chamar ele aqui, você vai sentir. E eu fiquei com tanta expectativa, gente. Eu falei assim: Jesus, vem aqui nesse lugar. E eu comecei a orar: Senhor, vem, toca o Pedro, deixa ele ter uma experiência. Eu prego sobre isso, Senhor, que é a experiência que toca. E eu comecei a orar, irmão. De repente, quando eu abri os meus olhos, meu querido, eu me lembro como se fosse agora. Quando eu abri os meus olhos, ele estava chorando, mas chorando tão compulsivamente, que a minha primeira reação, sabe qual foi? Eu fiquei desesperado. Eu levantei e falei: o que eu fiz com meu filho, Jesus? O que aconteceu? Sério, porque eu já vi ele chorando por causa de dor, eu já vi ele chorando por causa de birra, mas eu nunca te vi chorando daquele jeito. Ele estava chorando tão compulsivamente, e eu não tinha como controlar o choro dele. Aí eu fui ficando nervoso, eu levantei, irmão, eu fiquei apavorado. Falei: Deus do céu, eu travei o menino agora travou, acabou o menino, e agora, Jesus, como é que eu vou tirar ele desse negócio? O que está acontecendo? E ele chorava, falava: pai, meu Deus. E ele não sabia explicar o que estava chorando, e chorando, mas chorar de ficar desesperado. E eu falei: Deus, o que aconteceu? Eu só pensava comigo: traz meu filho de volta, Jesus. O menino não parava de chorar.
Aí eu falei assim, aí o Espírito Santo falou assim comigo: sabe por que você está tão desesperado? Porque você controla o choro da dor, você controla o choro da raiva, você controla o choro da birra, mas quando eu venho você não pode controlar. Você não pode controlar, meu irmão. Oh, presta atenção. Quando o Espírito vem, não existe controle. Foi uma das primeiras vezes que eu me senti descontrolado. Eu falei: Jesus, como que é isso? Eu senti o Espírito Santo inteiramente dizendo: eu não estou na sua caixinha, eu sou livre. Eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre. Sabe, a história de Jesus, a história da igreja do Senhor, ela foi marcada por esses ajuntamentos solenes, como essa semana de ativação. Ajuntamentos solenes em busca de algo mais. Pastor, onde é que está isso na Bíblia? O primeiro ajuntamento solene foi em Atos capítulo 2, quando todos estavam, tem alguém comigo? Todos estavam reunidos, um ajuntamento solene. E o Pentecostes aconteceu não é porque tinha alguém clamando, mas é porque tinha uma fome conjunta, tinha um anseio conjunto, tinha um desespero em comum. Em Êxodo capítulo 33, Moisés tomou uma tenda e colocou de fora do arraial. E a Bíblia fala que quando Moisés ia para aquela tenda, todos se levantavam na congregação e ficavam olhando para Moisés, porque ali havia um ajuntamento solene em busca daquilo que Moisés estava experimentando na tenda. Ei, presta atenção, 1 Samuel, a Bíblia fala que Samuel ordenou que todo Israel se juntasse em Mispa, e numa assembleia solene, aonde ele orou por eles jejuaram e confessaram os seus pecados. Em 2 Samuel capítulo 6, versículo 14, lá em Crônicas 13 também vai falar que depois de um princípio ali, de um desastrado, aonde todos pecaram, e a arca do Senhor foi colocada num carro de bois, Davi, o povo carregavam, de acordo com a palavra de Deus ali, uma humilhação e ao mesmo tempo uma alegria, e ele dança diante de Deus num ajuntamento solene, na volta da presença de Deus para Israel. Ali acontece um avivamento. Ei, presta atenção, em 2 Crônicas capítulo 15, a Bíblia fala que o rei Asa, ele convoca uma assembleia solene em Jerusalém, aonde o povo entra numa aliança para buscar o Senhor, e a Bíblia fala que Deus move o coração dos pais e toda a alma daquele povo. Isso acontece com Josafá, isso acontece em 2 Crônicas capítulo 23, em Josias, em 2 Crônicas capítulo 34, aonde ele reúne o povo numa assembleia solene. A Bíblia fala que isso acontece em Esdras, quando ele proclama um jejum e junta uma assembleia solene. Acontece lá em Neemias capítulo 8, versículo 1, que ele ajunta uma assembleia solene. Acontece em Joel capítulo de número 1, versículo 13, quando a Bíblia fala que Joel chamou uma assembleia solene, em que todo o povo deveria comparecer para orar, se lamentar e jejuar. Ei, Deus respeita ajuntamentos que têm fome por algo em comum. Deus respeita a sua célula quando ela levanta os braços e fala: vem Espírito Santo. Ei, querido, Deus respeita ajuntamentos solenes. Ei, talvez você olhe e fale assim: pastor, isso ainda acontece nos dias de hoje. Há pouco tempo atrás, em Asbury, nos Estados Unidos, dentro de uma universidade, alguém acabou o culto e 2, 3, 4 estudantes ficaram ali e falaram assim: vamos orar mais, vamos fazer algo mais, vamos deixar que esse culto continue um pouquinho mais. E a Bíblia fala, a história fala, né? Agora em Asbury, que eles começaram a orar e a orar. Vocês viram isso acontecendo? Chegou 1, 2, 3, 4, 5, de repente era 100, 200, milhares de estudantes, e não só de estudantes, milhares de pessoas de todo o mundo indo para uma assembleia solene, que ninguém marcou uma data, ninguém disse um horário, ninguém chamou um cantor famoso, ninguém fez uma conferência, ninguém foi para uma igreja grande, não tinha um conferencista legal, uma banda massa, não tinha nada, mas tinha um ajuntamento solene, uma fome em comum. Irmão, eu quero te dizer uma coisa. É por isso que Jesus fala: onde tiver 2 ou 3 reunidos, eu vou estar nessa assembleia solene. Buscar-me-eis e me achareis. Ou seja, existe uma ação. Alguém diz que demora muito tempo para Deus fazer algo do nada, e eu acredito nisso. Por quê? Porque existe um clamor que precisa ser gerado todos os dias dentro de você, para que Deus faça algo do nada. Do nada, do nada, do nada, do nada. Amém?
Deus não respeita as nossas expectativas. Deus respeita a nossa fome. Deus não respeita a minha expectativa. Eu me lembro como se fosse hoje, eu e o Dudu estava num culto lá em Divinópolis, e a gente não tinha ninguém no culto, tinha 3, 4 pessoas. A gente estava. Esse dia eu lembro que eu falei assim, Dudu, estava programado de eu pregar. Eu falei, Dudu, pelo amor de Deus, prega, cara. A gente morou junto lá, plantando uma igreja. Eu falei, prega, porque eu não consigo pregar hoje, não. Eu estava tão frustrado, irmão. Sabe o que é a frustração de falar assim? Eu evangelizo todos os dias, eu bato num monte de casa todo dia. Eu falo para todo mundo, meia dúzia da cidade fala para mim que vem aqui. E chega 10, Jesus, cadê o Senhor? No avivamento dessa igreja. E eu me lembro que eu falei, eu não quero pregar. Eu estava meio com raiva, irmão. Sentei na última cadeira e o Dudu começou a pregar. Dudu é prova disso. Quando ele começou a pregar, uma voz falou assim no microfone: eu estou derramando meu amor sobre vocês. Naquele momento eu levantei e falei, misericórdia. Eu sabia que o equipamento nosso era mais ou menos, mas não era tanto para dar uma interferência dessa. Aí eu pensei, mas é muita coincidência, na hora de um culto, 8 horas da noite, num domingo à noite, alguém falar o meu amor por vocês aqui, na nossa frequência, Deus. Aí eu lembro que o Dudu falou assim, vou zerar aqui, Jonas. E o povo já ficou meio preocupado, não tinha crente nenhum direito, o povo olhando para os lados, as 10 pessoas que tinha, ele abaixou, a voz falou no microfone, eu estou derramando o meu amor sobre vocês. Quando isso aconteceu, que ele já tinha zerado, flertado ali, os volumes da mesa de som, a gente foi na salinha da criança. Alguém pegou o segundo microfone sem fio e os meninos estão brincando lá, porque era a voz de uma criança. E aí a voz falou de novo, quando a gente pegou o microfone, eu estou derramando o meu amor sobre vocês. Quando isso aconteceu, eu falei, Dudu, vai lá e desliga essa potência, que tem alguma coisa para passar medo de nós aqui e acabar com esse culto. O trem já está difícil, ainda vai passar medo dos visitantes. Fomos lá e desligamos. Fiz aquele barulho da potência desligando sem nenhum tipo de regulagem. E a hora que ele desligou, a voz falou na caixa, eu estou derramando o meu amor sobre você. Mas quando aconteceu isso, a gente já fechou a igreja e foi embora. O culto acabou na hora. O culto acabou na hora. Pastor, não teve língua estranha, ninguém caiu. O culto acabou. Eu me lembro que tinha um menino que estava visitando naquele dia. Não, por quê? Porque ninguém está preparado para o de repente de Deus. Ninguém está preparado para aquilo que Deus vai fazer. Mas eu sei de uma coisa, quando Ele faz, algo começa a acontecer aqui dentro. Isso marcou minha vida, marcou aqueles que estavam ali. Por quê? Porque quando há fome de Deus, ainda que há uma insatisfação, Deus está pronto para te surpreender. Querido, um dia, John Wesley se ajoelhou numa capela, ele afundou os seus pés ali, os seus joelhos ali. Billy Graham foi lá logo após 10 anos, quando ele tinha 10 anos, afundou os seus joelhos ali. E eu me lembro de um pregador falando o seguinte, ele disse, eu fui lá, na mesma capela, coloquei os meus joelhos sobre as marcas de John Wesley, coloquei os meus joelhos aonde Billy Graham também colocou os joelhos na marca de John Wesley, e falei a mesma oração, Deus, faz o que o Senhor fez na vida deles, na minha vida. E aquele pregador disse, eu ouvi de Deus dizendo para mim, então entrega para mim o que eles entregaram também. Deus está pronto para fazer o que Ele fez, se você está pronto para entregar o que eles entregaram, irmão. Deus está pronto para fazer o que Ele fez, se você entregar aquilo que eles entregaram. Nós precisamos entender que existe um nível do buscar-me-eis. Sabe, não é frequentar uma igreja, ter um cargo importante, achar que você é alguma coisa, não. É entender que o buscar-me-eis respeita uma fome e uma resposta. Fala comigo, uma fome e uma resposta. Não adianta você chegar aqui e querer encontrar uma boa música, uma boa pregação que vai te animar. Isso não vai transformar a tua vida. O que vai transformar a tua vida é uma fome e uma resposta. É uma fome e uma resposta. Você precisa responder aquilo que Deus está dizendo. Você está comigo, sim ou não? A gente quer viver algo novo, mas não estamos dispostos a entregar algo velho. Nos Estados Unidos, em 1734, havia uma consciência ali da necessidade de alcançar as pessoas, de evangelizar. E Deus levanta um cara chamado Jonathan Edwards, com uma simplicidade de vida, mas uma oração exagerada. E juntamente um cara chamado George Whitefield. E esses evangelistas começaram a pregar. E o avivamento veio. E cerca de 300 mil pessoas se entregaram a Jesus. Do mesmo jeito, com os moravianos, querido, em 1727... eles começaram a buscar ao Senhor, e de repente veio um derramar sobre a igreja dos moravianos, que havia tanto choro, quebrantamento, tanta manifestação, que aquela reunião de oração que começou um dia, que eles disseram, nós precisamos orar, durou 100 anos, ininterruptamente, 24 horas, 100 anos. Não pense que parou por aí. Deus levanta na Inglaterra um cara chamado John Wesley.
que eu falei agora há pouco. E esse foi o instrumento de Deus para mudar a história daquela nação na Inglaterra. E também a história da igreja. Um homem que pregou contra o alcoolismo, contra a escravidão da sua época e revolucionou. Todos eles tinham algo em comum. Eles responderam à fome que tinham de Deus. Eles responderam: o buscar-me-eis, mas não só apenas isso, o de todo o vosso coração. Não é apenas uma busca, eu vou lá 7 dias, eu vou lá 6 dias, eu vou lá de segunda a sexta. Isso não vai te fazer menos ou mais santos, mas o que vai te fazer receber algo de Deus é a tua fome e a tua resposta aqui dentro desse lugar. É dizer: Deus, eu não estou disposto a ir lá receber algo de alguém legal, eu quero ir lá receber algo do Senhor, eu quero responder à minha fome, eu quero ir além daquilo, das expectativas. Deus está dizendo: me busque mais, eu vou te dar mais. Eu me lembro de um cara chamado Daniel Dash. Daniel Dash. Esse cara, ele participou do avivamento de Charles Finney, um dos maiores que houve em toda a terra. Mais de 100 mil pessoas foram impactadas por esse avivamento. Mas quem era Daniel Dash do avivamento de Charles Finney? Daniel Dash era nada mais do que um intercessor das cruzadas evangelísticas de Charles Finney. O homem que orava pelas cruzadas de Charles Finney. Charles Finney foi um dos maiores avivalistas que houve no mundo. Mas havia um cara chamado Daniel Nash, na verdade. E esse Daniel Nash, um dia, eles perguntaram para Charles Finney: quem é esse Daniel Nash? E Finney diz o seguinte: eu nunca vi alguém suar sangue, mas eu conheci uma pessoa que orava, que às vezes até o nariz dele sangrava. E eu conheci essa pessoa que orava até molhar a camisa do suor nas temperaturas mais baixas do inverno na Europa. Esse era Daniel Nash. O cara que chegava antes da cruzada para a cidade que Charles Finney ia e procurava qualquer casebre, qualquer porão. Dizem que um dia ele chegou numa cidade que Finney ia pregar e não tinha lugar, não tinha hotel, não tinha nada. E tinha só uma mulher lá que alugava um lugar. E ele falou: eu vou ficar aí mesmo. E quando ela abriu, era um porão úmido, escuro, e tinha muito rato ali dentro. 2 dias depois, Finney chega para fazer a cruzada na cidade. E ele procura por Daniel Nash, ninguém acha ele. Até que acharam a dona do negócio lá, a mulher fala assim: olha, é verdade, esse cara chegou aqui, mas já tem 2 dias que ele não aparece, tem 2 dias que ele está trancado aí dentro. Eu só escuto um gemido e um choro. Dá minhas almas, Jesus, dá minha alma, Jesus, dá minha alma, Jesus. Esse era Daniel Nash. Finney, Charles Finney, um dia foi responder uma pergunta. Perguntaram para Charles Finney: ei, olha que loucura, perguntaram para ele assim: ei, Charles Finney, quem é esse Daniel Nash? A gente nunca viu ele nas cruzadas, a gente nem nunca viu ele. O cara não aparecia, ele não ia nas cruzadas, ninguém via ele. Aí um dia perguntaram: quem é esse Daniel Nash? Charles Finney responde na sua biografia: ele é como qualquer pessoa que ora muito. O irmão Nash é uma pessoa discreta. E Charles Finney disse: mostre-me alguém que fala muito, e eu vou te mostrar um cristão que ora pouco. Ele disse: é verdade, ele não aparece, é porque ele está orando. Ele não está falando, ele não está criticando, ele não está dando opinião, ele não está dizendo o que ele acha ou o que ele não acha, ele está só clamando pelas almas perdidas. Sabe, irmãos, Deus está procurando o tipo de gente que não quer holofote, não quer palco, não quer status, não quer aprovação, não quer aplauso, não quer saber se você está gostando ou não, se está massa ou não, se o pregador é legal ou não, se você está curtindo ou não. Deus está procurando gente que só quer Jesus, a presença dEle, as almas perdidas. E é por isso que, sabe, eu estou embalado por essa canção. Eu estou embalado. Sabe, eu não sei se você já ouviu essa música. Você precisa levantar sua mão e dizer: vai, quero é só isso, é só isso, é só isso. Quero Jesus, nada mais satisfaz, nada mais. Você pode levantar sua mão, fechar os seus olhos e dizer: eu não quero ninguém mais. Vamos! Eu não quero ninguém mais, eu não quero nada mais.
Tu és meu tudo, Tu és meu tudo. Canta isso. Eu não quero ninguém mais, eu não quero nada mais. Tu és meu tudo. Ser achado de vós, diz o Senhor, de todo o coração. Sabe, de todo o coração, não é de toda a aparência. É muito mais profundo. E às vezes tão profundo que nem aparece. Ei, eu acredito que Deus vai levantar homens e mulheres que nem aparecem, mas quando abrem as suas bocas, como diz o Gregório, são como um leão, uma leoa, que diz assim, diz o Senhor. Deus está procurando esse tipo de gente, que não procura pela oportunidade certa, mas provoca ambientes onde a glória de Deus pode fluir. Recentemente, o ano passado, me chamaram para fazer uma palestra aqui no Polivalente, e eu falei, Deus, eu não sou nem palestrante, eu nem pareço com isso. Eu não sei nem pregar, eu sou até atrapalhado para pregar. Eu falei, mas eu vou lá. Eu lembro que eu tinha até esquecido, gente. Um dia antes também falou, você lembra que não está lembrando não? Mas eu fui. E eu me lembro quando eu cheguei ali, eu achei que era uma palestra para uma sala. Tinha uma escola lotada, cheia, dentro de um ginásio, sentado esperando o palestrante. Eu falei, Deus, eu não sou palestrante. Deus falou, faz o que você sabe fazer. Eu falei, eu vou fazer bem rápido e vou embora, correndo. Eu pensei, eu estou num ambiente que ninguém quer me ouvir, não está nem com Deus, porque a escola é assim, irmão. Custa prestar atenção no ser, ainda vai ser um palestrante. Quando eu comecei a falar ali, Deus me deu algumas estratégias, eu comecei a falar do amor de Deus, eu comecei a falar sobre, incrível que pareça, eu comecei a confrontar alguns pecados ali dentro daquela escola. Eu nem esperava que Deus ia fazer aquilo confrontando pecado. Quando eu comecei a fazer isso, a glória de Deus tomou aquele ginásio. Eu sei que talvez tem gente que estava lá, aqui, ou talvez, quem estava lá? Tem alguém que estava aqui, que estava lá? Aí tem uma menina ali, foi ou não foi? A glória de Deus tomou aquele lugar. Eu vi muitas dessas jovens e adolescentes em choro ali dentro daquele lugar, chorando. A presença de Deus, ela não respeita o ambiente aonde está, irmão. Não é porque é uma igreja, não é porque é um lugar. Ela respeita aqueles que dizem, vem Jesus, toca Jesus. Deus falou para mim, abre um projeto chamado Hope School. Finge que você vai dar uma palestra em todas as escolas aí. Falei, Deus, vou fingir então que eu sou palestrante. Abri o tal do Hope School. Eu não tenho mais a agenda no ano de 2024. Eu vou falar em todas as maiores escolas dessa cidade. Já tem escola que já está programado 1.800 alunos, de manhã, de tarde, de noite. Todos vão ouvir sobre um Jesus que os ama. Todos vão ouvir sobre um ambiente onde a presença de Deus pode ser gerada. Por que eu estou falando isso? Olha para mim. Porque eu não preciso esperar a semana de ativação, o culto do domingo, a sexta-feira da fé, para eu ter um púlpito para pregar. Eu só preciso de um coração que quer amar Jesus, meu irmão. Você está comigo? Deus quer te levantar para isso. É para isso que Deus quer te levantar. É para acender a chama onde não tem fogo. Vamos lá. Alguém está comigo? Alguém pode responder Jesus? Alguém pode ter fome de Deus aqui nesse lugar? Hein? Jeremias 29 diz, mas se eu digo, eu não mencionarei, olha o que Jeremias fala, eu não mencionarei mais o seu nome, porque é como se um fogo ardesse no meu coração, é como se fosse um fogo dentro de mim, e eu estou exausto, porque eu não consigo contê-lo, é como um fogo cerrado no meu peito. Como eu amo essa passagem, porque Jeremias está falando, eu estou lutando para conter isso, eu estou lutando para ser um crente normal, eu estou lutando para ser um crente de domingo, eu estou lutando para ser um crente comportado, eu estou lutando para ser um cara engomadinho, um cara legal que todo mundo gosta, eu estou tentando me adequar ao padrão da religiosidade, mas um dia o Espírito Santo me tocou, e agora eu tenho um fogo aqui dentro, parece que está cerrado nos meus ossos, eu fico até cansado, mas eu não consigo contê-lo, eu quero queimar. Ei, meu irmão, Deus está falando com crentes aqui que um dia queimaram por Jesus. Você tem um fogo cerrado aí dentro, você já foi tocado por Deus. Você olha esse ambiente e você fala, Deus, eu não sou só isso, eu posso queimar mais, eu posso te amar mais, eu posso me doar mais, eu posso fluir mais. E você está cansado, e o teu cansaço, a tua ansiedade, a tua depressão, a tua fadiga não é do mundo. A tua fadiga e o teu cansaço é de tentar conter uma represa que quer estourar, chamada Espírito Santo, para fluir através da tua vida.
Deus está falando aqui, que tem gente aqui dentro, vamos lá gente, tem gente aqui dentro, que o Espírito Santo quer fluir através de você, e você está cansado, pastor, parece que eu estou tão cansado, eu estou exausto. Essa exaustão não é o mundo, essa exaustão é o Espírito Santo tentando passar, e você dizer, não, já passou a minha vez, já passou a minha época, eu já envelheci, eu já vi muita coisa, ou eu sou tão novo, ninguém vai me dar moral. Eu quero dizer para você, você tem esse fogo cerrado aí dentro, e ele vai continuar não te dando descanso até que ele queime por inteiro através da tua vida. Você está comigo? Você pode dizer, eu tenho um fogo cerrado em meu peito. Você pode dizer isso, que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Eu quero terminar dizendo para você que a Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis, e eu serei achado de vós. Achado de vós. É aqui que tudo acontece. É quando Deus fala, tudo bem, eu vou aparecer para você. Eu vou aparecer para você. É quando Deus é achado de vós. Lucas 24 diz, do caminho de Emaús, porventura não ardia o nosso coração enquanto ele falava. Você quer saber alguém que já foi cerrado ali pelo fogo de Deus no seu peito? É quando ele escuta uma palavra como essa, ele está queimando aí dentro, ele está doido para pegar fogo, ele está doido para pular, ele está doido para gritar, ele está doido para escandalizar meio mundo ao redor dele, porque ele não aguenta mais. Ele vai soltar o leão que tem dentro dele, ele vai soltar as jaulas de religiosidade que tem dentro dele, ele já está aí queimando, ele está doido para evaporar aqui nesse lugar. É isso que Lucas está dizendo. Peraí, será que não ardia o nosso coração enquanto ele falava? Como eu sei que eu achei, pastor? É quando nada mais importa a não ser a sua presença. É quando o Espírito Santo fala para mim, fica tranquilo, essa sua tristeza por ter se estressado é só a sua paixão que ainda queima por mim. A sua tristeza porque você pecou é só a sua paixão que ainda arde por mim. Você ainda me ama. Não nos deixe perder de vista a tua presença. Não nos deixes perder a tua presença, Jesus. De te amar pelo que és e não pelo que pode nos dar. Porque o dia que te buscarmos pelo que tu pode nos dar, vamos perder quem tu és. Vamos perder quem tu és, Jesus. Leva-nos mais alto, leva-nos ao cume do monte, a um lugar que ninguém pode nos tocar, no esconderijo do Altíssimo, aonde as minhas ambições são como poeira. Tem alguém faminto por Deus que pode ficar de pé no seu lugar?